Bem-vindo ao canal, eu sou Carlos, editor do canal Escola de Mutação. Hoje eu vou tratar de uma questão aqui, que é o golpe militar e a relação com o milagre econômico brasileiro. Eu já vou adiantando que, no meu entendimento, o golpe de 64 no Brasil, que levou 21 anos, ele foi feito exclusivamente para promover o milagre econômico. Porque eu sempre entendi, assim, na didática dos professores, na didática dos jornalistas, analistas e tal, que devido a uma convulsão política se fez o golpe, né? Os militares tomaram o poder e quase que acidentalmente no curso do golpe se dá o milagre econômico, que foi 68 a 73. Mas depois de muita avaliação, né, eu entendi que na verdade o golpe de 64 ele já previa a implantação do milagre, de um crescimento rápido, né, relâmpago, que realmente foi um verdadeiro milagre de crescimento. Mas para isso era necessário que se tivesse um regime duro, um regime autoritário. O Brasil, até a década de 60, nessa época do golpe, 63, 64, era um país praticamente pré-industrial. Existia alguma coisa em termos de indústria, era aqui sudeste do país, mas uma coisa ainda muito precária, muito pouco desenvolvida. O empresariado brasileiro não tinha dinheiro, não tinha capital de giro, não tinha assim, fonte para investimento. E estávamos também no auge da Guerra Fria, né? Aquela guerra União Soviética e Estados Unidos dividindo os dois blocos mundiais. E já era de fato, né, sabido, conhecido, que os países de menos desenvolvimento econômico, os países mais precários economicamente, eram mais sujeitos a pular para o outro lado, para o lado da União Soviética. Né? Por não ter assim, um perfil capitalista, um perfil comunista, aliás, consumista, eles seriam mais fáceis de ser assim tragados, né, e arrebanhados pela cortina de ferro. Isso era um fato já sabido, né, já era um fato comprovado. Então o Brasil, como era um país pouco desenvolvido ainda industrialmente, né, até uma classe média ainda muito pequena, era preciso, do ponto de vista geopolítico, dentro da política americana, de controle da América Latina, de controle mundial, era preciso que se fizesse rapidamente um desenvolvimento, um surto de desenvolvimento industrial, comercial, se desenvolvesse rapidamente uma classe média urbana, para que se afastasse aquela sombra, aquela possibilidade do Brasil virar um país comunista, controlado pela Rússia, pela China, por Cuba, aqui na América Latina, essa situação estratégica, e o que seria muito grave, né, para o Império Americano, no sentido que isso influenciar toda a América Latina e poderia até, dentro da ótica daquele momento, ser o fim, um abalo muito grande no Império Americano. Então era necessário que se fizesse um rápido desenvolvimento industrial sem muita negociação política. Então era necessário que se fizesse então uma ditadura. Para promover o rápido milagre econômico, não era possível haver acordo sindical, acordo político partidário, acordo com a mídia. Não se podia perder tempo, tinha que ser tudo muito rápido. Então só mesmo com um regime autoritário. Então, após o golpe, né, 64, começa um aporte de capital americano, começa a chegar no Brasil um financiamento absurdamente grande, um país que não tinha poupança interna, um país que não tinha uma classe média, não tinha um empresariado forte, portanto não tinha dinheiro para investir, para se financiar. E nisso a rede privada e principalmente o Banco do Brasil e o BNDES começam a ser grandes agentes de financiamento comercial e industrial no Brasil. Mas com o dinheiro que veio de fora. O milagre econômico nada mais foi, e só foi realmente, um gigantesco aporte de capital americano. E esses agentes econômicos aqui fizeram financiamento, mas apenas como ponta de financiamento, né? como a ponta final. O aporte financeiro vinha de fora. E de 68 a 73 o Brasil se desenvolveu meteoricamente, foi um crescimento absurdo, foi realmente milagre. O Brasil saiu de uma era pré-industrial, de uma era pré-desenvolvimento, para se tornar uma potência, a oitava economia do mundo. E aquilo foi feito sem negociação, foi feito sem acordo com os sindicatos, sem planejamento em cima de pequenas e médias cidades.
sem reforma agrária. Aquilo foi uma explosão de crescimento sem visar e sem se preocupar com efeito colateral. Se queria o desenvolvimento a qualquer custo para definir o Brasil como um país bolsonarista, um país capitalista, definitivamente alinhado com o bloco capitalista e oposição à União Soviética. Então o fato que comprova isso, que passa um pouco despercebido, é que o AI-5, que saiu em 68, é o mesmo ano em que começa o milagre econômico no Brasil, 68. Então, no momento que o milagre começa realmente a existir, o crescimento econômico muito acelerado, se entra o endurecimento político do AI-5. Então a estreita relação política desse golpe de 64 com a questão econômica, um desenvolvimento econômico absurdamente acelerado. E que gerou um crescimento evidentemente descontrolado, inclusive o processo de favelização está intimamente ligado a isso. Então, a minha conclusão em cima disso, dessa ideia, é que o milagre econômico ele foi feito pelo golpe como a sua principal opção. O golpe de 64 ele foi feito quase que exclusivamente, se não exclusivamente, para promover o milagre econômico no Brasil.